Eu tô num ambiente um pouquinho diferente, mas eu não queria deixar de gravar esse vídeo, porque Deus já vem me pedindo para falar sobre isso já faz um tempo, que eu sinto em compartilhar sobre mudança de estação. Talvez você esteja aí do outro lado se questionando, né, sobre alguma mudança que está acontecendo na sua vida e você não está entendendo. Você está perguntando se realmente é Deus que está falando para você sair desse lugar, seja físico, emocional, né, ou sair de um trabalho, ou deixar um relacionamento, ou sair de um apartamento que você tá, da cidade, não sei, mas eu sinto que existem pessoas que estão passando por essa transição de estação, mas estão muito confusas se realmente isso é uma vontade de Deus ou não. E eu vou compartilhar com vocês o que eu já vivi e vivo quando Deus quer me transicionar de um lugar para o outro, seja esse lugar físico ou emocional, como eu falei para vocês, pode ser um lugar, pode ser na geografia, né? Pode ser uma cidade, pode ser um apartamento, enfim, ou pode ser também um trabalho, um relacionamento, uma amizade que você tenha que deixar. E como que eu sei, né? Como que Deus fala comigo e me convence a deixar algo ou alguém, enfim, ou um ambiente, né? Eu começo a sentir um incômodo. Mas é um incômodo tão grande a ponto de eu não conseguir mais estar perto de tal pessoa, ou estar em tal lugar, ou fazendo tal coisa. Eu sempre oro a Deus para que antes dele me tirar de algum lugar, primeiro ele tire o meu coração dali, sabe? E isso acontece. É uma das orações mais sinceras que eu faço ao Senhor. Que antes dele me tirar de algum lugar, antes de ele tirar, me mover de algum lugar, que ele tire primeiro o meu coração dali. E isso acontece. Isso acontece. Eu começo a sentir um incômodo. Eu já saí de muitos lugares físicos onde eu estava quase com a sensação de ser expulsa do lugar, sabe? Eu chegava nesse lugar e quando eu chegava, parece que me dava uma ânsia de vômito. Não tinha nada de errado com o lugar. Tava tudo certinho, mas parece que a minha estação ali já tinha passado do tempo, já tinha passado do prazo de validade, sabe? E eu senti um incômodo, uma tristeza, uma coisa que eu não sabia entender o motivo, mas eu olhava para o ambiente e sabia que ali não era mais o meu lugar. Algo realmente vindo do Espírito Santo, sabe? E comecei a ter visões sobre isso, comecei a, a realmente até ouvir de outras pessoas, né, que tinham sonhado comigo em um determinado lugar, enfim. Então era uma confirmação de Deus de que realmente não era mais para eu estar ali. E começa a aparecer um cenário onde realmente está te movendo para você sair dali. Começa a aparecer oportunidades, começa a aparecer é, opções, né, para você realmente sair dali, né? Já aconteceu comigo em apartamentos, né? Já aconteceu em relacionamentos, até dentro da própria igreja mesmo. E repito, não tinha nada de errado, era só uma estação que já tinha sido encerrada e o Espírito Santo estava me direcionando para outro local. E eu sei que às vezes parece até difícil entender. Poxa, mas por que se aqui tá tudo certo, se não tem nada de errado com esse lugar, se não tem nada de errado com a minha igreja, se não tem nada de errado com essa amizade? Deus vê o que a gente não vê. Às vezes você acha que tá tudo certo ali, mas é um ambiente que tá te travando. É um lugar que tem uma carga emocional muito grande e você não tá conseguindo se desenvolver. São amizades que você já se acostumou tanto a ponto de você não, sabe, parece que ali você teve um lugar de conforto. E não que conforto seja ruim, mas é o conforto que não faz você se mover mais. Você já se acostumou tanto que você não está se movendo e Deus sabe da sua capacidade, sabe que você é capaz de muito mais. Então ele vai criar situações, ele vai criar circunstâncias para você sentir o incômodo e sair desse lugar, dessa amizade, né, desse relacionamento, desse trabalho. Então, não é à toa que você está sentindo esse incômodo, mas é um incômodo que você não sabe nem explicar, mas é como se você realmente estivesse sendo expulsa desse local, sabe? Muitos lugares, assim, que eu ia, que já não era mais para eu estar, eu começava até a sentir, gente, é muito espiritual isso, mas eu começava a sentir até
cheiros estranhos, sabe, assim, e que não era do ambiente, o ambiente estava limpo e tudo, mas era como se eu realmente sentisse a carga emocional daquele lugar. E era Deus me expulsando dali, dizendo que tinha algo melhor para mim, porque olha, sejamos sinceros que se Deus não faz isso com a gente, se ele não começa a incomodar a gente realmente com o lugar, a gente não se move. Então, às vezes, até começa a acontecer coisas que antes não aconteciam, né? Brigas, desentendimentos, começa a quebrar coisas dentro da sua casa, sabe? Um lugar que já era para você ir embora e as coisas começam a quebrar, as coisas começam a estragar, você começa a ter problema naquele lugar. Então, já é Deus querendo criar uma situação para você realmente sair, porque tem pessoas que só saem de um lugar quando realmente desmorona tudo. Eu olho para minha história e eu vejo que Deus, ele me moveu sempre me puxando pelo braço. De relacionamentos, né? Quando eu não conhecia Jesus, eu me envolvi em muitos relacionamentos amorosos totalmente conturbados. Então, até percebi que depois que eu terminei esses relacionamentos e eu fui para uma nova estação, sempre foi melhorando. Deus foi sempre avançando na minha vida. Mas para isso, eu precisei me decepcionar e ser empurrada desse lugar, ser expulsa desse lugar, porque se fosse pela minha vontade, eu não seria. Então, muitas vezes você está passando por uma situação muito difícil nesse lugar e você não está entendendo nada, é porque Deus está criando uma situação para você sair desse lugar. E você está entendendo que é para você se mover, mas você está parada. Então, pode ter certeza que se você não se mover, ele vai criar uma situação não por maldade, mas porque ele sabe da sua capacidade, ele sabe que a sua estação ali já acabou, o ciclo já foi encerrado. Então, às vezes você até se pergunta, né? Poxa, por quê? Que eu tô fazendo tudo certo, que eu tô adorando ao Senhor, que eu tô sendo tão obediente. Você acha que tá sendo obediente, mas se Deus já te incomodou para sair de um lugar, de uma situação, de um ambiente, não sei o que é, e você ainda não saiu, você tá desobedecendo ao Senhor. E eu sei que não é fácil. Eu sei que mudanças para nós humanos é muito difícil, porque você tá saindo de um lugar que você está no seu conforto e indo para um totalmente desconhecido. E é lógico que isso é desconfortável, mas é justamente no desconforto que você evolui. Olha para as situações que você já passou. Olha como o desconforto que você já teve em várias situações da sua vida te tiraram de um lugar e te colocaram em um outro muito melhor. Pode ser que no início tenha sim vários problemas, o novo realmente traz com ele, né, muitas situações novas, problemas e tudo mais, mas depois, eu tenho certeza que depois você evolui. E é isso que Deus quer. Ele quer que você evolua. Ele não te quer mais nesse lugar, ele não te quer mais nesse trabalho. E eu não tô falando aqui pra você ser irresponsável, gente, e sair de uma hora pra outra de um lugar, de um trabalho, não é isso. Quem é cristão sabe qual é esse incômodo que eu tô falando. Então, se você realmente já sente que é Deus querendo te tirar daí, saia. Eu lembro muito daquela passagem, né, de Abraão, onde ele fala para Abraão: saia, né, da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela, e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Deus dá uma ordem para Abraão, não diz para onde é que ele tem que ir, mas diz que é para ele sair dali. E ele sai. E depois vocês já conhecem a história, né? Então, eu tenho até pedido muito a Deus, sabe, para que ele me dê essa fé de Abraão, essa fé de confiar no direcionamento do meu pai, sem saber para onde é que eu vou, mas sabendo que a estação ali já acabou e que eu sei que o meu pai, que vê tudo que eu não vejo, sabe exatamente o motivo de eu sair desse local. Ele vê o meu futuro, ele vê o que eu não consigo ver. Então, eu oro para que você também tenha mais confiança no Senhor. Vai ser um vídeo rápido, mas eu senti muito no coração em fazer, porque eu sei que tem muitas pessoas passando por transições que são muito necessárias para uma nova estação. Deus quer te levar para um lugar onde você vai prosperar, onde você vai crescer. Tem lugares que eles. É como se eles sufocassem o que a gente. O que Deus nos criou para ser, sabe? É como se esse lugar ele não tivesse espaço para a gente crescer. Então, se Deus está te pedindo para sair desse lugar, se Deus está te pedindo para se mover, se mova e tenha a fé de Abraão. Vá
e entenda que o Senhor, ele sabe exatamente. O celular descarregou, mas eu vim aqui só para finalizar esse vídeo com vocês, era isso que eu tinha para falar. Oro para que Deus direcione você nessa nova estação e que você seja forte, corajosa para encarar o novo. Se Deus estiver com você, tudo dará certo. Compartilha esse vídeo, curte, deixa teu comentário se você estiver passando por algo parecido. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.